A gente está vivendo um período de isolamento social que está se estendendo e isso está trazendo grandes preocupações, principalmente na área da educação. Uh, a gente consegue observar a aflição de muitos pais na questão do aprendizado dos filhos. Como está sendo feito através de videoaulas e atividades recebidas pela escola em casa, os pais estão sentindo uma grande dificuldade em manter a rotina de estudo dos filhos. E em questão do período de alfabetização, eu diria ainda que é mais difícil, pois a criança não consegue muito assimilar que, não estando no ambiente escolar, estando em casa, ela tenha que cumprir uma rotina de estudos. O primeiro passo é os pais tirarem esse sentimento de culpa. Não estou conseguindo manter a rotina do meu filho, não estou conseguindo cumprir com as atividades que a escola envia. Por que tirar esse sentimento de culpa? Porque a grande maioria, se não todos os pais, estão passando por isso. Então, não é com você, não é uma dificuldade do seu filho ou uma dificuldade só sua. É uma dificuldade que está acontecendo com todo mundo, que está tendo que aceitar essa situação, se enquadrar, se encaixar, mudar toda a rotina para oferecer um aprendizado de qualidade em casa para o filho. E falando das crianças, vocês imaginam o quanto é difícil para elas, tá? Ter que manter uma rotina de estudos estando em casa, que é onde elas se sentem completamente livres, né? Onde elas querem brincar, querem fazer outras coisas que não estudar. E eu diria que isso é difícil até para nós, né? Quando nos é imposto alguma atividade, a gente não tem prazer em fazer. Porque a gente tem mais prazer em fazer aquilo que a gente gosta, que a gente está com vontade de fazer, e não o que nos é imposto. Nós, como adultos, sabemos que nem sempre isso é possível, fazer o que a gente gosta, a gente tem que cumprir datas, normas, regras, mas isso para uma criança, ela está num processo ainda de assimilar tudo isso, de construir essas questões de regras, então para ela é mais difícil. Ela não entende por que ela tem que ficar fazendo uma atividade que ela não está com vontade de fazer e não pode assistir um desenho, por exemplo. Por que ela tem que fazer uma atividade que ela não gosta de fazer, em vez de estar brincando, que é o que ela queria estar fazendo, né? Então, isso é completamente normal e a gente tem que construir tudo isso com os nossos filhos. Então, eu coloquei essa frase para vocês e essa frase foi dita por uma criança. Essa frase, quando eu li a primeira vez, me impactou bastante, porque mostra bem real o que a criança quer, né? Tipo, se não é uma brincadeira, se é uma atividade, eu não quero fazer. E muitas vezes ela faz coisas que são atividades sem perceber, tá? Mas porque não é imposto aquilo para ela, aquilo não vem em forma de você obrigado a fazer tal coisa. Então essa frase me impactou bastante, foi dita por uma criança quando foi proposta uma brincadeira e ela disse que se aquilo era atividade ela não queria fazer. Então o que eu diria? Vamos usar um exemplo. Desenhos. Por que as crianças gostam tanto de assistir desenho, de pegar o celular dos pais, de olhar desenhos na televisão? Porque o desenho está simplesmente ali. Ele não aparece para a criança como agora você tem que me assistir. Não, sabe? Ela vai assistir porque ela viu que o desenho tá ali, tá com vontade de assistir. E como nós pais, podemos transformar isso para a área da educação, oferecendo desenhos mais educativos para os nossos filhos, porque os filhos sim aprendem olhando desenhos. A questão das tecnologias. Ah, mas meu filho fica só no celular. Então, a tecnologia está aí.
porque agora é assim. Então, vamos oferecer, tá cheio de aplicativos e plataformas educativas que a criança aprende jogando, de uma forma bem lúdica, assim. Eu até tenho várias dicas para dar se vocês precisarem. Então, vamos usar essa tecnologia a nosso favor. Como fazer para criar esse gostar na criança de aprender? Você não deve, claro, deixar uma criança menor de 10 anos mais do que 1 hora no celular. Então, você vai ter que sempre com um diálogo conversar com ela, combinar regras, sabe? Mostra para ela que é importante que ela crie essas regras com você, né? Essa rotina dela com você. Porque às vezes os pais querem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não conversam. A criança não entende o porquê que tem que ser daquela maneira. Então, sente com seu filho e entenda que ele tem sim maturidade para criar algumas regras com você, para entender melhor o porquê que tem que ter uma rotina. Esse é o primeiro passo para que ele comece a entender que isso não está sendo imposto para ele, está sendo respeitado a opinião dele, está sendo tirada as dúvidas dele, né? Então, estabeleça regras junto com o seu filho. A partir desse momento, respeite o seu filho, respeite as opiniões dele, o tempo dele, não faça comparações. Ah, mas o filho da fulana tem 7 anos e já faz isso, faz aquele outro. Não faça comparações. Cada criança tem o seu tempo e os seus limites. Então, é importante que você entenda isso no seu filho e respeite. Observe as coisas que ele mais gosta e tente usar isso a favor do aprendizado. Ah, ele gosta de tal personagem, ele gosta de tal jogo. Quem sabe se eu fizer uma brincadeira usando esse personagem, esse jogo, uma brincadeira educativa, ele vai ficar mais atraído, ele vai gostar mais. E são essas pequenas, deixa eu ver o que mais aqui, só para mim não perder nenhuma. Outra dica que eu dou. Coloque a responsabilidade sobre a criança. Porque quando você chama ela para estudar, às vezes ela não quer. Mas se você disser assim, filho, você tem até tal hora para concluir tal atividade. Eu vou deixar, tá? A hora que você se sentir confortável, que você estiver com vontade de fazer, você venha me procurar e você vai fazer. Ou deixa a atividade meio disponível para que a criança vai lá e faça. Mas dê essa autonomia da criança escolher o horário dela fazer tal atividade, né? Isso é muito importante. E sempre entenda que brincar aprende, sabe? Tem várias formas, tem formas muito lúdicas de ensinar tudo. Um exemplo, esses dias eu tô com um aluno do 5º ano trabalhando os números binários e eu procurei uma forma bem lúdica, um jogo, uma brincadeira, uma maneira bem lúdica de ensinar o sistema binário para ele. E, nossa, eu me surpreendi, eu aprendi muito também. Então, tem formas lúdicas e formas mais de brincadeira para ensinar as crianças. E lembrando, eu dou reforço escolar, eu auxilio nas atividades da escola. Então, vocês precisando, podem entrar em contato comigo. Para a gente trocar ideia, dou dicas de aplicativos, de atividades também, se vocês quiserem fazer com o filho de vocês, eu dou todo esse suporte, eu auxilio vocês nisso, dou dicas. Vamos fazer esse período de isolamento social ser o mais tranquilo possível e enriquecedor para os nossos filhos, né? Tirando todo o sentimento de culpa, ele vai aprender sim,